Essa semana não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite. Muito tempo a gente ficou falando que o feminino salvava, não sei o quê, e agora a gente chega aqui, depois de 2 derrotas, vai dizer o quê? Eu não vou dizer nada de bom, vou dizer que tá tudo ruim, porque tá tudo ruim. 2 derrotas seguidas, Santos agora soma 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, perdeu para a Ferroviária em casa 2-1, perdeu do Avaí Kinderman fora de casa 2-1. Ai, olha, estou irritadíssima, estou de mau humor, é hoje que eu vou cornetar até não poder mais. Desculpem, Isabel Nascimento e Laura Marcelo, mas já estou alertando que é hoje que eu vou gastar a corneta aqui, viu? Hoje. Mas eu sou Anitta, não Ludmilla, você sabe. Ai, né? merda, errei a música. Bom, eu quero dizer então que percebemos com esse podcast que não dá jamais para o feminino e o masculino estarem bem, porque o masculino começou a ganhar, aí o feminino falou: não, chega disso, o negócio vai perder um pouquinho aqui também. Mas, bom, eu acho que a gente tem bastante coisa para falar, principalmente porque foi a primeira derrota como mandante, né? Perder na Vila Belmiro, com acho que a Ferroviária... Não foi na Vila, foi na Arena Barueri, mas o Santos era mandante. Perder em casa. Sim. E tem esse algoz, né? A Ferroviária já é há uns anos um time, uma pedrinha no sapato. Usa a palavra certa. O Santos é freguês da Ferroviária, vamos ser sinceros aqui. Pedrinha no sapato estava um pouco mais leve, mas a Anitta quis usar o freguesão aqui. E eu acho que é justo também. E assim, acredito que as sereias, eu consigo, mais do que vocês... Olha, isso nunca aconteceu na vida, mas eu consigo mais do que vocês avaliar de uma maneira um pouco mais racional. Normalmente eu sou o coração de tudo que é mais perto do Santos e vocês são racional. Mas assim, eu acho que é legal, é interessante ainda ver que esses outros times não perderam totalmente as suas forças. Você viu, a gente perdeu 2 últimas derrotas, então a gente tem jogos decentes contra os 3 grandes rivais paulistas, e você chega nos times que teoricamente são menores de expressão no masculino, menores de expressão no esporte, como o Avaí, como a Ferroviária, e fazem um belíssimo jogo em cima do Santos. Mas então, bom, vamos, sei lá por onde vocês querem começar. Eu acho que, ao invés da gente falar dos 2 jogos, acho que a gente pode falar das similaridades dos 2 jogos e do que eles levam para frente, né? O Santos já está classificado, o Santos também tem mais 2 rodadas, mas como nós já falamos, né? Primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º, então importa muito aonde esse time vai se classificar. Não dá para você se classificar eventualmente em 5º e em 6º, que você vai pegar times muito piores, né, Laura? Com certeza, inclusive, né, se você ficar ali no G4, né, os 4 primeiros decidem em casa, o que é muito importante também. Então, assim, a gente estava até fazendo as contas, né, enquanto a gente está gravando esse podcast aqui, não saiu a tabela atualizada, tem time jogando ainda, nossa preocupação também. Mas você falou, né, das similaridades das derrotas, tanto por 2-1, teve erro de bola parada aí, teve não chance para as sereinhas, algo que a gente vem criticando. E o principal, né, são sempre os mesmos problemas. O meio de campo do Santos. Então, acho que a corneta fica com a Anitta, mas eu também vejo muitas similaridades aí, realmente, nessas 2 derrotas, e o problema sempre sendo o mesmo, né? A verdade, eu não vou ficar mentindo, inventando coisa. Eu não assisti o jogo contra a Ferroviária porque eu estava de folga. Eu nunca tenho folga de tudo e era um dia que eu podia me permitir ter folga do meu trabalho, folga do Santos. Então, não quis assistir porque eu acho que eu precisava arejar a cabeça, né? Mas, enfim, sei que o Santos perdeu, sei que o meio de campo foi um problema. E o meu medo é assim, o Santos já está classificado, ok, mas o Santos não pode continuar existindo nos mesmos erros, senão vai que nem no ano passado, também se classificou, mas caiu nas quartas. Então, ou a Alessa muda o meio de campo e faz alguma coisa decente, ou vai morrer abraçada no meio de campo horrível que ela tem insistido. No jogo contra o Avaí Kinderman, ela entrou com um time num 4-2-4. Não adianta você ter 4 atacantes se a bola não funciona. E se não estava funcionando com 3 meio-campistas fracas, não vai funcionar com 2, uma boa, uma fraca. Com todo respeito, quando eu falo fraca, eu estou falando que a atuação da jogadora tem sido ruim constantemente. Hoje ela entrou com o meio de campo com a Brena, que é boa, e a Rita Bove, que está jogando mal há um tempão. Quanto tempo faz que a Rita Bove não faz um bom jogo? E aí o ataque com a Kathleen, Amanda, Soli e Bianca Brasil. Só que a bola não chega nelas. Então, assim, eu acho que o Santos perdeu muito por ter a Maria Dias fora, porque ela e a Cris estavam suspensas, né, pelo 3º cartão amarelo. Achei que a Maria fez muita falta, até porque a Bruninha foi para a lateral direita e ela joga, apesar de ser lateral direita, ela joga melhor na lateral esquerda. Não sei o que acontece, mas joga.
e a bola não chegava bem nas atacantes. Aí em 2 bolas paradas bizarras, o que eu achei que a Michelle falhou no primeiro gol, inclusive, apesar de estar fazendo um ótimo campeonato, achei que ela falhou, o Santos estava perdendo de 2-0. Ainda no primeiro tempo a Soli conseguiu diminuir 2-1, mas no segundo tempo, assim, a Alessia só foi mudar e colocar mais uma meio-campista quando ela tirou uma zagueira, e aí recuou a Bia Menezes para a zaga e colocou a Karen em campo, isso contra o Avaí Kinderman. E o time melhorou. Então ela demorou 1 tempo e meio, foi só na metade do segundo tempo, para mexer numa coisa que era óbvio que precisava de mais meio-campistas. Aí depois ela tirou a Rita Bov para colocar a Eriquinha. Então, assim, ela tá insistindo nos mesmos erros. Eu não tenho nada pessoal contra a Alessia, acho que ela faz um trabalho muito bom comparado com o trabalho do ano passado, mas ela vai morrer abraçada nesse meio campo que não funciona. Acho que a Anitta já disse tudo, mas vale ressaltar também nesse jogo de hoje, né? A Sassá, a gente sempre fala, né? Espaço para sereinhas, mas a Sassá, gente, ela foi estrear contra o Real Brasília, entrou quando o Santos já estava ganhando, né? Então, assim, hoje ela entrou como titular num jogo que, assim, a Avaí Kinderman não vem bem, né? Mas a gente sabe que é o atual vice-campeão da competição. Então, assim, já tem jogadores experientes, né? Então, assim, colocar uma garota ali na zaga. Fê Palermo, eu também achei que fez falta, né? Ela foi preservada Ela hoje. foi poupada. Não entendi por que ela foi poupada, porque o Santos vai ter 2 semanas livres agora. Eu te interrompi, Laura, desculpa, pode continuar. Imagina, eu também achei que ela fez falta, porque poderia ter feito diferença ali, né? Não sei, pelas laterais também, né? Porque lembrando que o Santos precisa contratar, é outra crítica que a gente faz aqui, né? Lembrando que o sistema defensivo, a Alessia também tem que dar um jeito de encaixar, né? Porque só tem uma lateral direita, uma lateral esquerda, e depois perde uma zagueira, então essa é outra crítica também que dá para fazer o Santos, mas é complicado. Hoje foi um dia que, assim, também deu tudo errado. E, assim, a segunda derrota seguida, né? Isso que me deixa mais preocupada também. Sim, o Santos tem os próximos 2 jogos, são jogos mais acessíveis, contra o Botafogo e contra o Cruzeiro. Enfim, e aí eu acho, a gente está vendo aqui a tabela, mas ainda não está totalmente atualizada, porque ainda tem alguns times que estão jogando, mas é isso, o Santos fica com 24 pontos, 13 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Eu acho que então ninguém passa o Santos, né? O Santos nessa rodada, na 13ª rodada, fecha em terceiro, e olha só, o Botafogo está em 12º e o Cruzeiro está em 13º. O Botafogo não ganha há pelo menos 5 jogos, que é o que eu consigo ver aqui. O Cruzeiro perdeu, entre os últimos 5, perdeu 3, empatou 1, ganhou 1. Então, assim, o Santos tem obrigação de ganhar esses 2 jogos para pontuar. Se ganhar, você chega a 30 pontos e não é capaz de passar nem o Palmeiras nem o Corinthians, mas é capaz de terminar em terceiro, que é o melhor que pode acontecer para o Santos. Mas hoje eu achei que a Luaninha podia muito bem ter entrado no jogo. A Luaninha não sente esses jogos grandes, ela é uma ótima meio-campista. Então, assim, é muito cansativo até, porque o ouvinte, ele ouve a gente falando de coisas boas, mas as coisas ruins são sempre as mesmas, desde o primeiro jogo. Então eu não consigo entender porque a Alessia está insistindo nisso. E dessa vez não teve coletiva, né? Porque quando é jogo fora de casa, a equipe de comunicação não viaja com o Santos. Mas a questão toda vez que tem coletiva são perguntadas as mesmas coisas. Por que não põe a Luaninha? Por que não usa mais as sereinhas? Por que você mantém esse meio de campo? E ela não muda por nada, nem reza braba. E aí, meu medo é esse, o Santos ter uma eliminação precoce. Se fosse hoje, exatamente hoje, o Santos pegaria a Ferroviária. Para quem perdeu, ou seja, não é um bom negócio para o Santos. Mas mesmo assim, se pega o São Paulo também é difícil, se pega o Kinderman também é difícil. Então, sei lá, eu fiquei bem decepcionada hoje, porque quando perdeu para o Flamengo, eu tô falando muito, né? Eu tô brava mesmo. Quando perdeu para o Flamengo, o Santos pelo menos criou chances. Hoje, o Santos não conseguiu criar nada, só ficou cruzando bola na área, sabe? Então, toda a criatividade que a gente já viu de um time organizado, nesse jogo contra o Avaí Kinderman foi por água abaixo. Mas você vê um cansaço? Porque, assim, você tá falando hoje de uma delas que foi poupada. Eu acho que, assim, para mim não faz sentido nenhum. Se você vai ficar 2 semanas paradas, você poupar, se vale tanto essas posições. Acabamos de mostrar a tabela, você tem 2 times disparados com 31 e você tem um bololô, que ainda não acabaram os jogos dessa rodada, mas você tem um baita de um bololô com 24. Então, para o Santos acabar em terceiro, em quinto, em sexto, em sétimo, é muito fácil de você acabar eventualmente em quinto e sexto
pegar um Palmeiras, pegar um Corinthians, caso acabe, acho que não tem muita chance de acabar em 8º, mas assim, essa questão de poupar, o que você achou disso, Lau? Porque, para mim, é muito mais uma questão, talvez, da jogadora. A gente sabe que tem a questão da Covid, a gente sabe que elas não têm o mesmo desempenho em casa como tem, principalmente os homens, que elas tiveram que voltar para casa também, para voltar a fazer os treinamentos em casa. Você sente um time cansado? Você sente um time também que se lesiona mais? Bom, essa da Fê Palermo eu realmente não entendi, como a Anitta já colocou, né? Sendo que vai ter realmente 2 semanas livres, mas eu entendo sim das jogadoras da defesa, né? Porque elas, assim, estão sendo. A gente pode dar o exemplo da Bruninha, né? Ela só foi poupada contra o Bahia. Ela atuou em todos os jogos em posição que não era dela também. Então, assim, entre as jogadoras de linha da defesa, até tudo bem, é entendível, porque elas vêm fazendo uma sequência de jogos. Não tem opção. No ataque, a gente tem opção, né? A gente sabe que no ataque do Santos, realmente isso não é problema e dá para fazer essa rodagem. Por isso, né, também a crítica do Santos por realmente contratar. Mas eu acho que a gente tem que exaltar também, né, a Gabriela, que é a preparadora física do Santos, gosto muito dela, mas assim, a sequência de jogos não tem como parar. Então acho que fica também a crítica ao Santos, né? Acho que a gente percebe, né? A gente vê jogadora poupada, só a jogadora da defesa, Bruninha, a Fê Palermo. Então, assim, é complicado, né? Mas aí acho que, tipo, não dá só para culpar a treinadora. Acho que a Alessa tem muita responsabilidade nos 2 jogos ruins aí do Santos, das derrotas, né, enfim, mas também tem cadê o Amaury, que é o supervisor, né, o diretor que cuida do futebol feminino? É ele, né, que tem que ficar vendo reforços, é ele que tem que reforçar o time, ele é o responsável. Se a Alessa pediu uma jogadora, quem vai aprovar, desaprovar, quem vai pedir, falar com a diretoria para isso, eu sei que o orçamento das Sereias já está aprovado, mas é ele. Quem tomou a decisão de fazer tudo lá em relação à base, junto com a diretoria, foi ele. Então, assim, não parece que o trabalho dele está sendo bom. Ele não está aparecendo. A gente não tá. O que foi bom, a gente imagina, né? Que foi a Alessa, alguns jogos com uma organização legal, um ótimo jogo contra o Corinthians, um jogo que deu tudo certo contra o São Paulo, um jogo que conseguiu parar o ataque do Palmeiras. Beleza, legal, foi a treinadora. Cadê o supervisor? Então, assim, eu não quero cobrar além do que eu acho que tem que cobrar, mas eu vejo que o trabalho dele não está aparecendo também. Tipo, entender tudo bem, ele trouxe a Soli, né? mas... Qual que é esse assim? Santos? Não, se esse Santos de hoje, o Santos da Alessa, é o Santos das últimas 2 rodadas, ou é um Santos que teve mais sorte do que juízo contra os rivais, dentro de uns clássicos, ou são o Santos que está se encaminhando para mostrar as suas deficiências? Fala, Lau. Bel, você citou algo muito interessante, que até estava comentando isso no Twitter, né? Que assim, o Santos às vezes teve mais sorte do que juízo, né? Você falou desse desempenho ruim que o Santos teve, mas teve vitória, teve empate, que o Santos também teve esse desempenho ruim, mas teve mais sorte do que juízo e acabou empatando e acabou vencendo, né? Eu vi inclusive o Twitter da Sereias da Vila falando, né, sobre a vitória do Grêmio, sobre o empate contra o Minas Brasília, teve um desempenho ruim, mas teve mais sorte do que juízo, então isso também é preocupante. A Anitta falou, né, que realmente aqui a gente não cobra resultado, é realmente desempenho, e a gente veio cobrar uma coisa que realmente não vai acontecendo, que é o desempenho. Então acho que fica a crítica também, e minha preocupação agora é para essa parte aí do mata-mata, né, lembrando que o Santos caiu nas quartas, ano passado para o São Paulo, então assim, vamos ver, depende da tabela, depende... São 2 jogos também, meninas? Ida e volta. Ida e volta. Mas é isso que a Laura falou. O Santos tem 2 jogos que são entre os piores times do campeonato. Não pode sonhar em perder ponto contra esses times. E nem poupar, sonhar. O que vocês acham? Vocês vão matar a Alessa se ela poupar também? Sim, claro que sim. Depois de 2 semanas... Só para a Alessa ficar avisada. Depois de 2 semanas de treinamento e descanso, se poupar contra o Botafogo e contra o Cruzeiro, é para acabar, né? Não tem nenhuma condição de fazer um negócio desses. Vai ter muito tempo aí para todo mundo se recuperar. É uma questão de confiança, né? Eu acho que assim, eu odeio fazer analogia com o masculino, mas a gente vê muito a questão de você pegar um time menor, como aconteceu com o masculino. É um time qualquer, é um Cianorte da vida, mas você tem um time que ataca melhor, não sei se o Santos o masculino jogaria melhor contra o Ceará se não fosse contra o Cianorte. Então eu não sei se eventualmente você faz um baita de um jogo contra Botafogo, um baita de um jogo contra o Cruzeiro. Se você faz, uma coisa que a gente tem certeza se fizer 2 jogos ruins, muito difícil de pegar um adversário difícil nas quartas e fazer belíssimos jogos. Porque esse time do Santos de hoje, ele tem um psicológico, a Sereias tem uma pressão muito maior. Talvez um dos times mais pressionados
do Campeonato Brasileiro Feminino, porque você tem... Talvez um Corinthians seja pressionado, mas ele fica naquela coisa de já ganhou tanto, que se não conseguir agora, tudo bem. Mas o Santos, o Santos faz tempo que não ganha, entendeu, amiga? É esse o meu ponto. Mas isso faz com que as pessoas esperem menos. O time que era treinado pelo Guilherme Gil do ano passado, você não pode esperar que no ano seguinte tudo seja maravilhoso, perfeito, ainda mais com tão poucos reforços atrás. O Palmeiras gastou assim muito mais dinheiro do que o Santos para se reforçar. Trouxe a Bia Zanerato, trouxe a Maria. Tem muito mais motivos para você cobrar. Mas é um time que tem, não é um time que o masculino ou que a diretoria vai falar, você espera mais deles. Então, mas não é uma pressão tão grande no que eu tô falando, que não é um time tão lascado financeiramente para falar, olha o investimento no feminino, cadê esse dinheiro? É diferente. O investimento no Santos... Por eles terem investido tanto... Sim, mas por eles terem investido tanto, eu acho que a pressão é muito maior neles e no Corinthians. O Santos acaba chegando até como meio um azarão ali, sabe? Tipo, entre os 3 primeiros, o Santos está em 3º lugar, acho que era uma coisa que a maioria não esperava. Por isso eu acho que não dá para ficar pedindo também a cabeça da Alessa baseado em 2 derrotas, porque acho que o trabalho é melhor do que a maioria das pessoas esperava, mas ela vai morrer abraçada com esse meio de campo se ela não mudar. Ela falou tantas vezes, eu gosto de mudar, se pudesse trocaria 10 jogadoras, eu confio em todo mundo, mas não parece que ela confia na Rita Bov e na Eriquinha e não quer trocar, não vai colocar outras jogadoras. A Júlia e a Karen são muito melhores, não tem nem o que falar, tirando a Luaninha, mas vocês entenderam. Eu tô um pouco largando a mão, sabe? Porque não dá mais para aguentar os mesmos erros. É meio cansativo. Não sei se você tá se sentindo assim, Laura, ou eu tô irritada de boba. Não, eu tô com o meu sentimento, tipo, chega a ser desgastante, poxa, tipo, cobrar a mesma coisa. E quando a gente faz esse boletim da Cerezo, quando a gente cobra, é porque sabe que dá para melhorar. Simples, uma peça ou outra, algo simples que já pode trazer uma criação, já pode melhorar, assim, absurdamente. Então, assim, fica realmente cansativo, é desgastante. Esse sentimento, né, que o torcedor que acompanha a Cerezo tem de verdade. Então, assim, você falou, né, de pedir a cabeça da Alessa, inclusive, nem sei porque eu vejo os comentários dos jogos, sempre tem bobagem lá, pessoal fazendo um serviço para o futebol feminino. E, assim, vou fazer a comparação, né, com a temporada passada. Temporada passada a gente não tinha nem postura em clássicos, e esse ano a gente tá invicto, então assim, é um passo a mais, a gente sente que é um passo a mais. Então assim, era só isso que a gente vem comprando, essas mesmas coisas, que a gente já estaria aí no patamar do que a gente quer e o que a gente espera das Sereias. Então assim, não é realmente para pedir a cabeça da Alessa, mas a gente tem que fazer a nossa parte de cobrar para que isso realmente não se repita. Então, assim, para mim é simples, por isso chega até ser tão, assim, desgastante mesmo, sabe? Bom, bora para os comentários finais. Ni, que você... Acho que você já foi um pouco clara, mas pode fazer os seus comentários finais. Eu acho que é muito parar um pouco da teimosia, mas eu acho que os comentários cada vez mais, por mais que tenha as pessoas que vocês julgam porque sabem mais, que estão falando asneira, elas também são importantes. Porque cada vez mais vão ter mais pessoas falando asneiras do futebol feminino e a gente vai ter que saber jogar, elas vão ter que saber, as meninas também vão ter que entrar com esse psicológico de ouvir um monte de asneira no Twitter, e isso é relevante. A gente já falou aqui inúmeras vezes de como a maturidade também vai ter que aparecer para essas meninas. Então, bom, Ni, finaliza com as suas... Concordo totalmente com você, e eu concordo muito com uma coisa que você falou agora há pouco, queria finalizar com isso, que o Santos tem tudo para chegar embalado na próxima fase por enfrentar 2 adversários que podem ajudar o Santos a recuperar a confiança, que é o Botafogo dia 19, desculpa, não lembro agora quando é o jogo do Cruzeiro, mas são 2 times que o Santos tem tudo para, sim, atropelar, mas tem que estar de olho aberto, com o time bem escalado, com um bom meio de campo. Então, acho que é isso. O Santos tem tudo para chegar embalado na próxima fase, mas depende de si e de uma conscientização da sua treinadora. Não, assina embaixo, né? Tudo que a Anitta falou, é isso que a gente espera, né? Tem 2 semanas de descanso, de treinamento. Então, assim, é para vencer, convencer, ter um bom desempenho, ter essas mudanças no meio de campo. Espero que a gente também veja, né, espaço aí para Sereias, que a gente tanto cobra. Para mim, a Luaninha seja a principal, por isso que a gente tanto fala dela aqui, por conta dessa deficiência no meio de campo. Então, assim, é isso que eu espero da Cris Lessa. Espero que ela esteja acompanhando o podcast. Mais uma vez, a gente está aqui para cobrar, porque sabe que a Sereias tem como melhorar o patamar aí para a gente chegar realmente embalado aí no mata-mata.
E eu tô com saudade, né, de ver as Sereias ganhando um título, né? Acho que o Santos tem que voltar a ser referência no futebol feminino, né? A gente falou do Palmeiras, que anda investindo, o Corinthians, que já pegou, né, esse lugar aí. Então, espero que o Santos volte a ser referência no futebol feminino. Que o Santos olhe com carinho também, né? Poxa, pense em contratações. Acho que vale cobrar também o Almauri, como você citou, também, né? Porque o futebol feminino também é prioridade e também é importante. Então, encerro por aqui também. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente cobra tanto também em questão do diretor executivo de aparecer mais Rueda, mas aparecer mais também. A Alessia não tem que responder por tudo, né? Eu acho que falta um pouquinho também de aparecer responsáveis pelo futebol em geral. A gente tinha o Jorge Andrade, o Quaresma não tá mais, mas que esses responsáveis pelo futebol também falem mais sobre o futebol feminino, né? São 2 derrotas. Se eventualmente a gente não quer, mas se eventualmente encara uma terceira derrota, é interessante sim vir alguém que não seja sempre a Alessia para falar sobre isso. É importante você ver uma responsabilidade do clube em preocupação com o desempenho do feminino. Então vamos também, acho que a gente pode pontuar de cobrar mais vezes isso, tanto o Amaury Nascimento como as outras pessoas dentro do Santos, para que ele se posicione, né? Acho que não é só o masculino que precisa de qualquer tipo de coletiva quando a fase não está muito boa. Bom, gente, terça-feira que vem, não, mentira, segunda-feira que vem não, agora a gente tá gravando domingo, né? A gente tá gravando domingo. Mas vai sair na terça. Mas vai sair na terça, obviamente, então a confusão foi certa. A gente vê vocês terça-feira que vem aqui no podcast Sereias, tomara aí com um pouco mais de calma. Vamos ver. Até o próximo.